Diego, na verdade, a cidade passa por mais um momento difícil. Nós tivemos logo ali atrás outras enchentes, eu já tinha decretado situação de emergência lá atrás e renovei esse processo agora nesse momento, né? Essas águas que estão aí são graves, mas aí não está o principal problema. Nós temos aqui o arquipélago Delta do Jacuí, que é composta por 9 ilhas. E são 8.000 pessoas que moram nessas ilhas. Eu sobrevoei essa área hoje, ainda no final da manhã, e não tem uma casa que não está inundada. Todas as casas estão inundadas, todas as casas. Então, nós estamos aqui numa governança envolvendo exército, brigada, bombeiros, a prefeitura. E o momento desse, a primeira questão é salvar vidas, né? Essa é a primeira questão, diuturnamente, resgatando, acolhendo os animais, as pessoas. Nós estamos com 3 abrigos abertos nesse momento, em torno de 200 e poucas pessoas, e deve aumentar um pouco mais, porque o que acontece com Porto Alegre? Não é só a chuva que cai em Porto Alegre. Nós aqui temos o rio Guaíba para alguns, Lago para outros, mas são 72 quilômetros de uma ponta a outra da cidade. E ele é abastecido por 4 rios, sendo que o maior rio que abastece aqui é o Jacuí, que é 85% da vazão. Esse rio está a 300 quilômetros de distância de Porto Alegre. Então, quando chove, choveu muito na cabeceira desse rio, ao entorno, né, no meio desse rio e nos outros rios também. E essa chuva, ela não chega na hora da chuva, ela chega um dia depois, ela chega 2 dias depois. Então, hoje, por exemplo, como ontem, mas hoje é um dia de sol, verão aqui. Então, as pessoas andam pela rua e pensam que está tudo normal. Não, ainda continua chegando água. O vento, nesse momento, está nos ajudando, porque é um vento, né, a favor do sul, portanto, ele facilita que a água vá à Lagoa dos Patos e depois ao mar, mas há uma previsão de mudança de vento a partir de amanhã. Então, quando o vento muda de sul para norte, a água represa muito mais. Então, nós teremos ainda 2, 3 dias com muita dificuldade. Por quê? Porque amanhã volta a chover Porto Alegre. Claro que não é um temporal tão grande, mas volta a chover. As águas continuam chegando e muda o vento. Então, nós estamos aqui trabalhando muito, muito. As nossas equipes estão na rua, todas elas, mas não é um momento fácil da cidade. Mas nós já superamos momentos difíceis, vamos superar esse. E graças a Deus, até agora não morreu ninguém em Porto Alegre. Isso também estamos trabalhando muito para que isso não aconteça, não? Perfeito. E em relação a ajudas do governo federal, o senhor fez alguma demanda já ao presidente Lula, a algum ministério específico que possa ajudar nessa Sim, questão aí? Como é que está, a interação aqui com Brasília? sim. Carla, deixa eu dizer o seguinte: esquecem governos, né, independente de ser o atual, o que é anterior. O mais fácil do Brasil é em enchentes anunciar recursos que nunca chegam, né? Então, essa lógica tem que mudar. A questão climática tem que vir para prevenção, para reparação, para mitigação, que não é realidade ainda no Brasil. Então, nós decretamos situação de emergência para facilitar a nossa governança local. Mas todo e qualquer recurso que advir, seja do governo do Estado, do federal, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, a gente tem uma relação, né, permanente com o governo federal, mas dinheiro federal não chega da noite para o dia, né? No Rio Grande do Sul chegou já algum recurso, porque vocês estão acompanhando, que especialmente no Vale do Taquari, nós tivemos quase 70 mortes, então ali veio um pouco de dinheiro do governo federal. Para a capital, não, né? Mas nós estamos aqui trabalhando com os recursos próprios, e é claro que essa governança ela acontece, né, com os órgãos federais e com os órgãos estaduais, e tomara que alguma ajuda chegue, né? Agora, o que não dá é para o município esperar. Nesse momento, temos que agir e ver se a gente recupera algum desse recurso ali na frente, não? Prefeito, o senhor falou em ações preventivas. Essas chuvas já eram esperadas, né? A previsão do tempo era de muita chuva no sul. E há muito tempo não se via, não me lembro, Porto Alegre tão alagada como hoje. Eu vi as imagens na televisão, está debaixo d'água a cidade. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque no Brasil sempre se faz plano de contingência 3 dias depois. Aqui em São Paulo aconteceu isso, né? Que é Sim. fatídica sexta-feira. O que vocês fizeram para evitar o pior, sabendo que viria muita chuva e vem mais ainda? O que foi feito de prevenção? Pessoal, deixa eu dizer, o senhor faz uma pergunta que daria aqui um tratado, mas eu tenho 1 minuto para responder. Eu acho assim, ó, acho que Porto Alegre tem uma resiliência boa, mas com todas as deficiências que tem as cidades brasileiras, né? Então, a gente tem aqui um sistema de
parcerização com o governo do estado e com os radares que são administrados pelo governo federal, e é através deles que nós navegamos. Nós temos um convênio aqui também de meteorologistas que nos assessoram para as tomadas de decisões. A gente sabia, sim, e evidentemente que essas áreas de risco, todas elas, através das subprefeituras, elas são avisadas e levadas às lideranças. O que acontece na prática, né? Muita gente resiste em sair, né? Até que a chuvarada bate. E mesmo com a chuvarada batendo, muitas e muitas pessoas ainda resistem. Por quê? Porque o pouco que tem, ela tem medo de perder. Então, isso não é coisa fácil. Eu acho que essas dores, essas perdas do Brasil inteiro, em São Paulo, né, passou por isso, eu estou vendo tantos outros estados, tem que nos unir, né? União, estados, municípios, empresariado, e nós temos que ter um plano de contingência nacional, né? E que é uma espécie de um SUS de socorro que não pode agir depois do fato acontecido. O que mais a gente vê, se eu tenho razão, é aparecer depois do acontecido, anunciar coisas que nunca chegam e depois aparecer de novo numa nova tragédia. Isso não pode acontecer mais, quer dizer, e você também não vai acolher milhares de pessoas. Imagina o seguinte, só Porto Alegre, se eu ter uma ideia, Ricardo, nós temos 82 mil pessoas em áreas de risco, são 141 áreas. Tem a média, tem a baixo risco e tem a alto risco, ou seja, as pessoas não poderiam morar lá, mas elas também não chegaram lá porque quiseram. A vida não deu a elas outra condição de moradia. Então, ela foi chegando, foi fazendo a ocupação irregular, os serviços públicos foram chegando, é o puxadinho da água, é o puxadinho da luz, é o pedaço de asfalto que chega. E essas famílias, a partir desse momento, para você acolher elas, não é fácil. Primeiro, porque você tem, ou você faz edifício dessas regiões para poder liberar essas áreas, ou você tem que levar para outras áreas. Então, e para isso você precisa de planejamento e dinheiro. E também é preciso ter uma governança de recuperar esse espaço onde eles não deveriam estar para outros não voltarem. E aí tem alguns exemplos no Brasil e no mundo que são de parques lineares ou até fechar as áreas, porque senão você vai acolher essas pessoas e outras com as mesmas necessidades ocuparão. Então não é uma tarefa fácil. Aquilo que aconteceu da década de 60 até agora, onde houve a reurbanização brasileira, você não vai resolver em 2 meses, 2 anos ou 4 anos. Agora, você tem que apontar para o futuro, dizer, olha, o Brasil precisa, nos próximos 10 anos, 15 anos, resolver a questão das áreas de risco. Ou seja, dar prioridade para assentar, dizer, olha, se é minha casa, minha vida, se é outro sistema. Então, assim, não, primeiro, antes de qualquer outra coisa, a lista prioritária é essa. Os prefeitos têm que dizer, não, tudo bem, tem muita gente com dificuldade, mas os primeiros da lista têm que ser esses. Então, acho que aí a gente começa a acertar o passo. A outra coisa é uma governança de previsibilidade, ou seja, você precisa ter radares mais próximos, você precisa ter, no caso de Porto Alegre, réguas de medição desses rios que estão a 100 quilômetros, 200 quilômetros, porque se tu tem essas réguas funcionando bem, linkada numa sala de gestão, olha, se a água está lá numa velocidade, com volume e tal, você sabe que daqui 2 horas, 1 hora, 3 horas, 5 horas, vai chegar aqui. Hoje eu posso lhe dizer, isso é precariamente. A gente trabalha muito do achismo, entendeu? Olha, está chovendo, está chovendo, está chovendo, vai chegar, choveu no Jacuí, choveu lá. Então a gente vai fazendo essa governança, mas ela é muito ainda incipiente de uma necessidade, de uma modernização da máquina pública, não? É difícil. Prefeito Sebastião Mello, obrigado por nos atender, torcendo aqui para que os estragos sejam os menores possíveis e que, é claro, ninguém fique ferido com gravidade ou morra nessa situação aí na capital gaúcha. Boa sorte para o senhor e para a população aí de Porto Alegre também. Muito obrigado. Eu quero agradecer o apoio da população e fazer um pedido aqui. Nós estamos precisando de muita água, porque tem 8 mil pessoas que nós estamos abastecendo que está sem luz, sem água. Nós estamos precisando de muito alimento não perecível, então eu queria pedir, se vocês puderem repercutir, está no site da Prefeitura, os locais de recebimento de doação, ajudaria muito essa população que mais precisa. Tá? Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos. Então,